Você já se perguntou se os resultados que você entrega são realmente suficientes para garantir o seu crescimento profissional? Ou será que por trás de cada promoção existem fatores invisíveis, como as políticas internas e os jogos de poder? No ambiente corporativo, a resposta nem sempre é tão simples. Enquanto alguns acreditam que apenas o desempenho fala mais alto, outros sabem que se destacar pode exigir mais do que números no final do mês. Neste episódio, vamos explorar o que realmente move as nossas carreiras: o peso dos resultados ou a influência das conexões e estratégias internas? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Entre Linhas SA. A pergunta que nos guia hoje é polêmica. Política ou resultados? O que garante a promoção na empresa? Eu tenho aqui comigo, eu não estou sozinha nessa empreitada, vocês já sabem, um biólogo, empreendedor, executivo, mestre, doutorando, amante das ciências sociais, nosso humano com alma de labrador, André Conerro. E aí, Dé? E hoje de camisa preta, porque eu recebi um feedback para trocar de roupa e não parecia que era sempre o mesmo episódio. Eu não sei quem é que deu esse feedback, viu? Olha, foi uma das integrantes desse grupo e que foi endossado pela minha esposa, inclusive. Então, se a esposa concorda comigo, é porque Tudo temos certo. razão, sempre temos razão. E também um estrategista de relações públicas, com carreira executiva em grandes empresas, super especialistas em campanha de advocacy, nosso humano com alma de gato, Pedro Procno. E aí, gente, tudo bem? Eu, diferente do André, eu tô de camisa hoje, eu tô sem camiseta. Resolvi subir o nível aqui do bate-papo de hoje. Muito bom estar aqui com vocês, feliz com esse tema, porque adoro uma treta, né? Então vai ser treta aqui. Pedro Procno está fantasiado de executivo hoje. E eu, gente, Gabi Teco, jornalista, bicho criado em startup, entrevistei algumas centenas, algumas, não sei quantas exatas, mas centenas de executivos, com certeza, quando eu fui CEO à frente de marcas como HSM Management, MIT Sloan, e nem assim perdi as minhas esperanças no mundo corporativo e estou aqui para discutir temas muito importantes. E eu sou o que? A alma com a humana com a alma de suricata. A gente não explicou isso no episódio passado e não vamos explicar de novo. Sabe por que não? Porque temos muito a conversar, gente. Vocês concordam que tem muita coisa aqui para a gente falar sobre política, politicagem? É um dicionário completo aqui, certo? Olha, é um dicionário gigantesco. E, aliás, só um parênteses, eu vou falar do suricato, sabe por quê? Porque no último episódio eu falei que eu ia contar uma história do suricato do mundo natural, eu não contei, eu lembrei disso agora que você falou. E acho que cabe para o nosso papo de hoje. Então vai lá. Começaremos então com a história do suricato. Não, deixa rolar. Em algum dado momento. Tá bom, deixa eu fazer então um pedido importante para quem está nos acompanhando. Gente, a gente tem recebido feedbacks tão legais e a gente fica tão feliz porque a gente compartilha no nosso grupo de WhatsApp, assim, cada curtida, mensagenzinha que vocês mandam, a gente fica assim, ó, sorriso de orelha a orelha. Três bobos, né? Três bobos. Sabe pai com filho? Que você fica, ai, que bonitinho. É a gente com Entre Linhas SA. Então, eu queria pedir uma gentileza para você que está gostando, que está nos acompanhando, dá aquela forcinha, dá aquele curtir, segue a gente nas nossas redes, a gente está no Instagram como Entre Linhas SA, a gente está lá no Spotify, curte, coloca as estrelinhas lá para o programa, para ajudar a nossa mensagem a chegar mais longe. A gente super agradece esse apoio, recomenda para um amigo, manda para um amigo, fala, você precisa ouvir, você precisa ver, a gente vai ficar muito feliz. Dito isso, falamos então sobre política ou resultados. Eu não vou colocar vocês numa enrascada de sim ou não, porque eu acho que esse assunto é um tanto quanto complexo, porém, eu queria começar, se alguém puder me ajudar, o que vocês entendem como política dentro das organizações? Como o André Ferrari olhou lá para o canto pensando ainda, eu vou mandar para Pedro Procno. Assim só, O que é política dentro de uma empresa, Pedro? Olha, cara, não sei nem por onde começar isso, Gabi. Tô até cansado aqui já de nem começar a pensar direito nesse assunto, mas política vem do grego
Politicum, que não sei, tô sacanagem aqui. Hoje começar nesse nível aí lascou, né? Hoje eu tava dando treinamento para uma CEO com um colega que é fornecedor, que ele fez a seleção dos atores do Tropa de Elite. E aí lembrei desse rolê, né? Mas, cara, a política é o ato da gente tentar convencer o outro de algo que a gente quer, ou de negociar, enfim, tem N coisas que abarcam o mundo da política, se a gente for pensar ela lato sensu, André, correto falar dessa forma? Deve ser, é isso aí, pronto, recebi um joinha. Então, N coisas. Agora, eu diria, e aí vou também passar essa bola, que o mundo da empresa dá para resumir ela de forma muito simplista em puxa-saquismo, não é mesmo? E aí a política passa a ser puxa-saquismo, quem leva ali o café pro chefe, para chefe, quem escolhe o restaurante que o chefe gosta na hora do almoço, ou quem convida o chefe ou a chefe para o casamento, né? Ou para a festa de aniversário, sei lá eu. Não, estou sendo, acho que, super simplista aqui, mas foi a primeira coisa que me veio na cabeça, porque é frustrante quando a gente pensa e olha para isso, né? Você fala, cara, estou fazendo um bom trabalho, estou fazendo boas entregas, estou me dedicando, e fim do dia tudo vai ser resumido a quem o chefe gosta mais. E escutei isso da boca dessa CEO hoje. A gente perguntou para ela em determinado momento o que a frustrava. E aí ela pensou e falou: me frustra quando eu estou numa reunião de calibração e o líder ali de determinada área opta por promover alguém baseado única e exclusivamente em afinidade, né? E aqui o Big Brother manda lembranças, e não em fatos concretos, ou entregas, ou em trabalho ou em dedicação. Então, achei muito interessante essa colocação dela, ressoou muito comigo, e ressoa comigo. Tenho N exemplos para dar aí na vida, acho que temos muito a melhorar nesse universo, mas paro por aqui, por enquanto, com essa polêmica da politicagem. André Conerro, animais fazem política, André Conerro. Na biologia temos espécies que são políticos. Excelente pergunta. Não vou contar a história do suricato ainda, porque acho que não é o momento, mas eu acho que grande parte da nossa resistência a essa temática é justamente, na minha interpretação, uma confusão do que significa política, e o Pedro fechou a fala dele com politicagem. Gente, quantas vezes em empresa eu já não ouvi pessoas brilhantes, e geralmente são perfis técnicos, geralmente são pessoas que têm uma questão de serem um pouco mais introspectivas e tudo mais, que elas falam o seguinte: mas o meu trabalho deveria bastar para falar por si só. Cara, eu já vi isso muito acontecer, e aí acontece isso que o Pedro trouxe, de que uma pessoa fantástica, ele está fazendo aqui um símbolo de assim, de tipo, talvez ele se identifique nesse sentido, uma pessoa fantástica que acaba ficando no ostracismo corporativo porque não fez os laços, não fez os seus relacionamentos e assim por diante, né? E brincadeiras à parte, Pedrão, falando ainda do político, do grego, cara, acho que tem várias lentes para a gente fazer esse recorte, né? E é uma frente multifacetada, como todos os temas que a gente aborda aqui no Entre Linhas, o que eu acho muito legal, porque a gente, né, convida a biologia, a sei lá o quê, a administração, a filosofia e tal. E aqui eu me amparo no Aristóteles, né? Eu fiz uma matéria que eu já falei para vocês no doutorado, sobre cultura, e a gente teve que ler aquele livro do Aristóteles, que é a Política, né? O Anthroposum Politicum. E na leitura do Aristóteles, o ser humano é, por definição, um animal político. Então, Gabi, na sua pergunta para mim, eu não acho que isso é um traço de animais. Quer dizer, é um traço de um animal, chamado Homo sapiens. E por quê? A gente tem visões, valores, interesses completamente heterogêneos como sociedade. A sociedade não é unânime, a sociedade não é homogênea, e o mecanismo que o ser humano, que detém da razão, teoricamente, para coordenar essas visões, é através da política. Então, eu compro essa visão do Aristóteles no sentido de, cara, para a gente viver em sociedade, a política é um meio, é uma resposta estratégica, é um traço, inclusive, de uma certa maneira, evolutivo. Mas daí paro por aqui. E para mim, politicagem, o que é? É usar essa... E aí, André, né? É usar esse mecanismo de
negociação, esse mecanismo de cedo aqui, mas ganho ali, o que é super importante no mundo corporativo para você conseguir avançar as suas pautas. E isso envolve, às vezes, se relacionar com pessoas que você não gosta, né? Para mim, vem muito, inclusive, o nosso episódio do há espaço para discurso ponderado. Às vezes a gente não entende políticos que falam assim, mas caramba, ontem ele estava lá e agora ele está aqui, que vira casaca, agora está com o inimigo. Gente, política se faz desta maneira. E politicagem, para mim, é usar mecanismos antiéticos para fazer agenda, e daí eu acho que não é o caminho, né? Mas política, eu acho que faz parte. Eu acho, então, que a palavra em si, político, está precisando de relações públicas, viu, Próquino? Cara, assim, obrigado por isso, porque eu fechei a câmera aqui até para pegar um livro muito bom, que é esse livro aqui. Isso aqui, Roberto Porto Simões é um autor muito relevante no mundo das relações públicas. Este livro é um livro de 1995 que ele escreveu e que eu não sei se ainda hoje, mas foi durante Pedro? A gente não está vendo aí. Durante muitos anos, vou falar, estou guardando o nome para o final. Durante muitos anos foi uma leitura obrigatória nas faculdades de Relações Públicas. E o livro se chama Relações Públicas, Função Política. E fala exatamente deste mundo que é como esta profissão que escolhi para chamar de minha tem essa função quase que política na sociedade, com absolutamente tudo que ela tem que lidar, que normalmente são problemas, são assuntos que precisam ser debatidos socialmente, que precisa se levar isso para a imprensa, para a opinião pública, para falar, diferentes lados, ponderações, organizações, informação, enfim, tem uma série de coisas. E lembrei muito disso. Eu, apesar de ter aprendido isso na faculdade, né, e lido esse livro, obviamente, me ressoou ali quando o André estava falando, porque, cara, inúmeras vezes eu já me peguei na situação de mas porque eu tô te dizendo, porque eu tô há 2 semanas debruçado sobre este tema, aprendendo sobre ele, entendendo o que está acontecendo, e tô te dizendo que é assim, né? Não preciso de muito mais do que você me mandou fazer isso, eu fiz e tá aqui a informação. Mas, fim do dia, eu acho que também política, no contexto que a gente precisa analisar, não é nem tão somente a relação entre pessoas, mas também a forma com que isso é feito, né? Apresentar algo, eu sou uma pessoa de texto, eu odeio PowerPoint de 48 slides, 36 gráficos, né? Um amigo uma vez eu li dele e acho que foi ele que cunhou isso, que é a meritocracia do PPT, né? Tem gente que sabe fazer PPT muito bom e consegue se destacar com isso. PPT aceita qualquer coisa. Eu sou a pessoa do texto, eu gosto de escrever. E se eu não conseguir escrever algo de forma sucinta e clara para as pessoas entenderem em uma página, e tem N empresas aí que usam essa lógica, eu acho que não é algo que a gente, né, deva se debruçar, porque a gente deveria conseguir concatenar a ideia numa página, mas em alguns lugares parte da política é fazer um PPT lindo, né? E apresentar aqueles slides. E sabe que eu acho que é legal essa discussão inicial, porque eu acredito que muitos ouvintes vão se identificar, para a gente ajudar vocês, e a nós também aqui na discussão, a gente a se localizar. O que a gente está fazendo, então, é tentando diferenciar aqui o que é política do que é politicagem. Certamente tem autores que defendem visões diferentes, mas para a gente tentar uniformizar aqui os nossos termos, a política ela faz parte das nossas vidas, em todos os grupos onde há interação social, existe a política, e quando eu brinquei com o problema de RP, é porque a gente acabou de vir de uma eleição, alguns lugares vão ter segundo turno, e que a gente fica muito de saco cheio desse assunto da política governamental tal qual ela é, e a gente começa a ver dentro das organizações algo parecido, que nas minhas andanças aqui de pesquisa a gente classificaria mais como politicagem. Vou tentar dar uns exemplos aqui do que pode ser considerado politicagem. O Pedro começou falando de bajulação, certo, Próquino? Então, quando a gente está falando de construção de alianças, é uma coisa que cabe à política e à politicagem. A depender da forma como você constrói as suas alianças, com quais interesses, vai cair de um lado ou outro.
A gente tem os jogos de poder que existem em todas as relações. A gente tem o network interno dentro das organizações. E a forma como você se conecta, com quem você se conecta e com qual interesse, também vai dizer muito para que lado você tá jogando. E acho que o que acontece muito na politicagem, que talvez na política do governo, do profissão política, isso acontece de forma clara e na empresa de forma velada, é a concorrência. Porque no pleito, né, quando a gente está votando, a gente sabe que lá tem, né, as outras coisas acontecendo, mas a gente sabe quem está de um lado e quem está de outro, entre aspas. Quando você está fazendo a politicagem dentro da organização, isso é tudo meio que às escondidas. Isso dá uma revolta muito grande quando você vê coisa errada acontecendo. Mas para o que ele está pedindo? Gabi, cara, acho que você pegou num ponto, para mim, crucial agora, que fazendo esse paralelo com a política da vida real é maravilhoso. O processo de fazer política, ele é este processo de determinar uma direção por meio de influenciar, discutir, ponderar com lados diferentes, né? Eu acho que parte do processo político é justamente você ter lados diferentes. Nos Estados Unidos você tem ali dois partidos, né, mais independentes e tal, ali que fazem política, então você tem duas forças que puxam para um lado para o outro. No Brasil eu não sei mais o último número de partidos, mas a gente tem algo como por volta de 30 partidos políticos, o que é bastante, e que tem visões diferentes, e isso cumpre determinado papel, que é pessoas poderem entrar em grupos onde elas se identificam mais, ou têm mais afinidade, e daí o processo político é justamente essa negociação, essa dança da gente chegar num determinado lugar. Agora, se a gente leva o meu pensamento aqui e devolvo para você essa história, se nós estamos falando de empresas, em teoria, empresas não deveriam ter lados diferentes, deveriam definir um norte e todo mundo caminhar para aquele norte, âmbitos que não sejam o C-level, né? Faz sentido? Eu acho que tem camada aí, Pedro Prochnow. Por quê? Total. Olha, primeiro, deixa eu pegar emprestado aqui uma fala que na minha pesquisa, eu li um conteúdo de 2016 da Cláudia Gasparini para Exame, mas está tão atual que eu acho que vale a pena citar. Ela escreve sobre como fazer política sem se queimar. Bem sugestivo, né? Como é que a gente consegue fazer isso sem parecer um escroto dentro da organização? E tem uma fala primeiro do José Augusto Figueiredo, que é presidente da LHH-DBN, que é a consultoria. Ele diz: a política é intrínseca às relações humanas e sempre vai mediar códigos de conduta de um grupo, seja numa cidade, país ou empresa. Até aí tudo bem, né? Mas quando a gente aplica isso à organização, aí ele diz: fugir dela não é o caminho, a não ser que você não tenha muitas ambições profissionais. Então, assim, é uma coisa que, em tese, todo mundo saber a mesma direção. E aí, a matéria é muito legal porque ele fala sobre escassez de recurso. Mesmo que a empresa seja riquíssima, esteja jorrando dinheiro, existe escassez de tempo, de atenção. O jogo político dentro da organização, quem faz uma boa política também conquista mais recursos. Conejo está querendo falar. Então, tem uma coisa que está rolando ali que não é simplesmente vamos todos para lá e beleza. Não, pera lá, vamos todos para lá, mas quem tiver mais recurso, talvez se dê melhor. Então, quem conquista mais recurso, mais espaço, talvez se dê melhor. Então, a política ela não é necessariamente algo que a gente possa deixar de lado quando a gente está... Estou angustiado. Estamos todos. Não, cara, não fica. E acho que esse é um dos temas, turma, que, assim, na boa, o mundo do politicamente correto não deixa a gente discutir isso. E essa é a vida como ela é, goste ou não goste. E aí, eu acho que o grande problema disso é quando a gente doura a pílula e fala que, não, calma, mas nesse ambiente não tem... Eu já falei em episódios anteriores, aqueles ambientes que atestam publicamente que não tem política e que os ambientes são horizontalizados, ou seja, falam que não tem diferença hierárquica e tal, são os ambientes que são mais sujeitos à disputa política. Porque é justamente a briga por recurso que envolve essa tensão entre as áreas, Gabi. E aí acho que você chegou num ponto que eu ia contribuir, que fazendo um recorte agora do prisma de administração de empresas e comportamento organizacional. Cara, para mim, política é indissociável de conversas de liderança, hierarquia e poder dentro das organizações. O que é poder dentro das organizações? E você usou a palavra-chave: controle de recurso.
Quanto mais escasso, mais poderoso você dentro da organização é. E às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, porque o que é um recurso? Um recurso é você ter a chave do orçamento da companhia. Um recurso é você ser o dono do centro de lucro, que é a unidade de negócios, que mais gera receita para a empresa. Um recurso é você ter acesso à agenda do chefe, que ninguém consegue ter acesso. Ou seja, alguns CEOs, por exemplo, você só consegue agenda com eles se você encantar a secretária. Ou seja, olha o poder que ela tem para conseguir uma agenda com essa pessoa, né? Então, muita gente esquece disso, que nós, para conseguirmos avançar algumas pautas, nós partimos do princípio, como Homo sapiens, da reciprocidade. Só que no ambiente de trabalho, a reciprocidade, e isso já está provado em pesquisa, a reciprocidade aquela de bem-querer, de na boa, na amizade e tal, ela óbvio que existe, mas ela é isso aqui, ó. A maior reciprocidade no ambiente corporativo é o transacional. E para você transacionar, você tem que ter moeda de troca. Para você ter uma moeda de troca mais valiosa, o dólar para comprar real, o que você tem que fazer? Você tem que ter recurso mais valioso ou envelopar ele bem. E essa é a vida como ela é. Então, acho que o grande desafio para quem quer avançar na carreira não é fazer o entrincheiramento do tipo, isso aqui é meu, não vou dividir com ninguém, tal, porque esse tipo de perfil também é expurgado do sistema, né? Mas é de maneira inteligente entender quem precisa do que você tem como área. Informação, apresentação, acesso, recurso, tempo e assim por diante, né? Então, para mim, a palavra-chave, Gabi, que você trouxe. E o Pedro tá me odiando por isso, ele tá angustiadíssimo, mas na boa, eu acho que a vida, eu tenho certeza que essa vida como ela é, e não vai mudar, porque é assim faz 10 mil anos, desde quando a gente tem a história escrita. E uma coisa é meu discurso aqui de puta que pariu, isso não devia existir, mas eu também sou a pessoa que digo para as minhas mentoradas e outras pessoas aí na vida que, cara, tem que fazer política, entendeu? Acho que é parte intrínseca Faço o que eu falo. É isso, não faço o que eu faço, ou sei lá, enfim. Mas é exatamente isso. Mas, André Conejo, acho que entra um ponto que nós temos que falar aqui também, porque nosso tema é político-resultados, né? O que vai te garantir aí uma promoção na empresa, que é, se eu não sou um gatekeeper, que eu acho que são essas pessoas que controlam recursos, né? Controlam orçamentos, headcounts e por aí vai, como é que eu faço se a minha moeda de troca é fraca? Se eu estou aqui com soles peruanos na mão para fazer negócio com a Europa ou com os Estados Unidos, saca? Cara, daí você tem que ser um bom marqueteiro de PowerPoint, do tipo, você tem que falar que lá no Peru tem Machu Picchu, você tem que atrair as pessoas, os turistas ali para o seu terreno e assim por diante. Mas brincadeiras... Desculpa, mas acho que isso exatamente, é super importante. Vai lá. Não, cara. Vamos tentar trazer, para além da metáfora da moeda, vamos trazer para a prática, né? Como é que a gente faz isso dentro das organizações? Se a gente tem sei lá, um capital social fraco, acho que o Procno já deu uma acelerada aí na conversa, mas tenta trazer, então, para a nossa realidade das corporações, né? Posso dar um exemplo? Olha só, teve uma companhia que eu passei, eu posso até falar o nome porque é uma história muito legal, assim. Quando eu trabalhei na Whirlpool, que é dona das marcas de eletrodomésticos Brastemp e Consul, eu fui tocar a área de estratégia em procurement, em suprimentos, né? Então, era um braço de estratégia de negócios dentro da área de compras, que era a área mais estratégica da companhia, no sentido de a companhia faturava 5 bi, só que a empresa comprava quase 2,5 bi de reais, ou seja, metade do faturamento era custo e despesa. Então, é isso que eu quero dizer, de compra de fornecedores. Então, era uma área muito estratégica. Só que quando eu cheguei na área, a área ela ficava num nicho completamente isolada dentro de suprimentos. A gente gerava informação, gente, muito legal, porque você imagina, a gente tinha controle, e eu tinha, assim, 2 telas do terminal Bloomberg, que é um negócio do mercado financeiro, que a gente ficava olhando, minuto a minuto, o preço do cobre, preço do aço, preço do petróleo, ou seja, toda a cadeia petroquímica por definição e tudo mais. E a gente conseguia montar expectativas de preço das matérias-primas que a gente ia comprar, que ia entrar no estoque da empresa, que aquilo ia virar uma geladeira, e no final ia impactar o preço final para o varejista. A gente tinha essa informação, só que a gente não usava. A gente tinha um bando de planilha, com um bando de número, falando assim, olha, em abril
do ano que vem o cobre vai estar tanto, então vai ter uma inflação de X%. E a gente não usava isso. A gente só pegava essa informação e transmitia para os compradores, para eles sentarem na mesa de negociação e negociarem melhor. Então, os compradores vinham até mim, ou a minha área, e era uma área super assediada pelos compradores. Por quê? Para eles baterem meta e negociarem melhor, eles estavam de informação. A informação eu tinha e eu cedia para eles. Então, eu tinha, de maneira assimétrica, mais poder nesse sentido. Só que daí, o que a gente começou a sacar, que aí foi brilhante, do tipo, olha, se a gente tem o quanto que eu compro de matéria-prima, se eu sei quanto que de cobre, só para dar um exemplo, entra numa geladeira, no final eu sei que se o cobre variar X ou Y%, o custo da geladeira vai variar também. Caramba, o time de vendas que negocia com Casas Bahia, que negocia no varejo com os key accounts na ponta, vão precisar de mais dessa informação. E aí a gente transformou tudo isso de maneira visual, fazendo tipo curvas, facilitando o acesso desse público que não entendia número, entendia gráfico. E aí eu comecei a ter um assento cativo nas reuniões com o CEO. Eu era o único não VP que sentava nessa mesa. Então, assim, tipo, é uma informação brilhante que estava lá, um diamante bruto, que a gente deu uma lapidada e entendeu um novo uso para aquela informação, e de repente eu comecei a ter acesso a um público que a nossa área não tinha antes, porque, enfim, a gente utilizou uma informação que estava represada. Então, esse é um exemplo bobo, que está na mão de todo mundo, olhar para as áreas e olhar para o que elas prestam de serviço. Eu falo muito isso, aliás, se todas as funções olharem para elas como se elas fossem um fornecedor dentro das companhias, elas vão começar a pensar na proposta de valor das suas áreas como um produto. E aí vai começar a pensar no mercado consumidor daquele produto. Ou seja, pessoas que vão se beneficiar com aquilo que você tem. E todo mundo tem alguma coisa para, enfim, circular na companhia. Então, acho que esse é um bom ponto de partida, Gabi. Esse é um exemplo muito legal, Dé, porque a gente está tentando retirar aqui a camada do que é o efeito negativo da palavra política e tentando trazer um exemplo onde, quando você tem acesso à informação, a recursos, e você mobiliza ele em prol do coletivo, da empresa, das outras áreas. Eu tenho até uma definição que eu achei bem boa, eu separei aqui, da Eva Hirsch Pontes, dessa mesma matéria da Exame. A Eva, ela é coach, de 2016 era uma época que não tinha problema falar que era coach e ex-coach, hoje em dia tá meio perigoso. Então, ela diz o seguinte: todo profissional precisa entender que há recursos... essa parte... Fazer política de forma ética significa mobilizar recursos e articular relações de forma benéfica para o grupo e para você. Qual é a diferença disso para a politicagem? Se você só faz em benefício próprio, você é um baita de um político no mau sentido da palavra, certo, próprio? Porque também politicagem pode ser não necessariamente fazer coisa que só te beneficie, mas também fazer coisa que não sejam tão boas para os amiguinhos do lado, né? Que daí entra outro nível da história. Mas, cara, acho total, assim, e começa a ficar cada vez mais claro. Eu estava pensando, enquanto a André estava falando também, para contribuir aqui com exemplificação, porque eu preciso de exemplo, às vezes, para compreender essas coisas, e na área da comunicação, às vezes é muito difícil tangibilizar. Mas quando eu estava na Meta, acontecia uma coisa semelhante. A Meta era uma empresa muito sensível à crise de imagem. Até hoje segue sendo, né? Na época era o Facebook, né? Era uma empresa vintage e tal, que eu fazia parte. Mas eu tinha uma coisa semelhante, André, porque tinha uma reunião, eu acho que ela era quinzenal ou mensal, eu não lembro, mas que era vice-presidente regional, os country managers da empresa e os principais diretores, que não eram todos, de algumas áreas-chave, ou seja, pessoas que tinham assento ali nessa coisa. E apesar de ser uma pessoa que não tinha, obviamente, necessidade ou função de ter voz ativa naquele fórum, aquele fórum era muito importante para mim, porque eu me abastecia de informações que iam aparecer ali na frente de coisas legais para eu trabalhar e fazer o meu trabalho bem, mas a minha principal moeda de troca era levar para aquele fórum uma análise do que estava sendo falado da empresa, localmente, localmente em cada um dos mercados e globalmente, e como a gente estava preparando para endereçar cada um daqueles assuntos, porque aquilo virava conversa para essas pessoas com os seus clientes na linha de frente. Então, acho que casa também maravilhosamente bem aqui, pelo seu joinha, estou colocando aqui que eu ganhei uma estrelinha sobre esse exemplo muito bonito que eu dei nesse depoimento aqui.
E isso faz todo sentido, porque a minha principal angústia daquela pergunta que eu fiz agora há pouco era, beleza, se a gente vem descendo na pirâmide, isso vai ficando cada vez menos óbvio, né? Para os cargos lá de cima é mais óbvio cada uma dessas coisas. Ah, eu sei quem controla o orçamento, eu sei quem controla a decisão de investimento em pesquisa e desenvolvimento, o que quer que seja, né? Conforme isso vai descendo e passando principalmente ali da linha dos middle managers, dos heads, dos gerentes, isso começa a ficar um pouco mais pastoso, sei lá, mais opaco. Mais intangível. Mais intangível da gente fazer. Acho que faz sentido também, né? Parte deste processo é isso, mas daí acho que também isso faz sentido se a gente ou começa a voltar a ser um pouco mais palpável e tangível, se a gente parar de pensar no universo empresa e começar a pensar no universo departamento. Aí pode ser que de novo isso comece a dar liga para essas pessoas. Estou aqui tentando pegar o espectro de todo mundo que é ouvinte aqui, ou telespectador aqui do nosso Entre Linhas SA. Porque, do outro lado, resultado, eu acho que é bastante óbvio da gente definir isso, desde que resultados claros sejam propostos, definidos e acordados entre as partes. Espera, mas aí a gente entra numa questão que é a grande questão desse podcast, que, a princípio, tudo que a gente propõe parece óbvio, e a gente vai descobrindo que não é tão óbvio, que, em tese, assim, quando a gente começa e se revolta falando de politicagem, é porque a gente também, como profissional, a gente também viu muita injustiça acontecer dentro do ambiente de trabalho, onde você vê que uma pessoa que não tem uma performance legal, que às vezes nenhum capital social bom ela tem, ela só é muito puxa-saco mesmo, e aí ela tem oportunidades, ela recebe aumento. A gente começou a falar ali sobre calibragem, né, sobre avaliações de desempenho, que tem o objetivo de ser muito objetivas, e elas não são, muitas vezes, objetivas. O que me faz pensar o seguinte: a politicagem, sem entrega de resultado, ela se sustenta na visão de vocês? Quando a pessoa executiva, independentemente do nível hierárquico, ela está só nesse trabalho do corredor, do esgoto organizacional, ela se sustenta sem resultado, André Conego? Olha, Gabi, e era um dos pontos, pô, você tá meio cartomante, assim, identificando o que o outro vai falar, as tendências, fantástico sua habilidade. Acho que é o horário do dia, a gente hoje tá fazendo podcast um pouco mais à noite, acho que deu alguma frente aí esotérica que você tá adivinhando o que os outros iam falar. Mas esse era um ponto super legal, Gabi, acho que a gente falou em algum episódio, talvez sobre liderança medíocre, que tem 2 mecanismos de ascensão ao poder, né? Desculpa, tem 2 questões em relação ao poder: a ascensão ao poder e a manutenção no poder, né? Então, o que eu percebo, e até uma frente que eu estava refletindo aqui enquanto você falava, uma coisa é ascender, é chegar até lá. E aí, até indo para o jogo político, inclusive de político de eleição, que a gente tem visto aqui em São Paulo, alguns candidatos, estou só pensando alto e zero tomar partido, né? Alguns candidatos estressaram tanto, esticaram tanto a corda no jogo do tudo vale para chegar até lá, que aumentaram, inclusive, o índice de rejeição e tudo mais, e, enfim, ficaram por aí, né, morreram na praia. Mas é uma estratégia que a gente sabe que no mundo político meio que vale tudo, né? Concorde ou não concorde é outra história, mas se acontece, acontece. Agora, se essa pessoa se mantém no poder com esse comportamento, ponto 1, e ponto 2, sem entregar o que prometeu, a gente sabe que a pessoa cai, assim. Então, eu acho que a politicagem é um mecanismo de ascensão ao poder. Então, é aí que os medíocres também conseguem chegar até lá, é aí que pessoas mal intencionadas conseguem chegar lá, mas eu acredito que elas não conseguem se manter no longo prazo, se o mundo tende à justiça, né? E uma coisa que eu também falo, Pedrão, já vou te passar, que eu sei que vai falar que não é, e eu meio que concordo, mas enquanto nós, pessoas de boa índole, com sandálias da humildade aqui, nossa, né? Mas enquanto nós, que estamos aqui no Entre Linhas SA e ouvem aqui, e a gente se preocupa no Médica de Mundo, de deixar um legado, de deixar um lugar melhor, a gente não joga esse jogo, enquanto a gente não jogar esse jogo, esses lugares vão ser ocupados pelos medíocres, assim. Então, eu acho que o fato da gente é difícil, é chato, precisa deixar o estômago e o fígado, na verdade, de lado,
mas se a gente não joga esse jogo, os outros que jogam e mal são mal intencionados chegam até lá. Então, para mim, é essa reflexão, Gabi. Fala, Pedrão. O que eu ia jogar, André, é que eu concordo contigo em partes, mas o que nos falta, ou seria necessário nessa ótica, são mecanismos de defesa dentro da própria organização. A organização ter mecanismos para defender, para que pessoas que fazem politicagem não ou ascendam ou se perpetuem em lugares ao longo do tempo. Às vezes funciona, às vezes não. Porque, de novo, eu também acho que depende do nível que a gente está discutindo essa história. Para mim, é que depende, né? Porque às vezes também tem o lado inverso, que é a pessoa faz politicagem com o chefe ou com a chefe para tentar ascender, se manter, e o chefe ou a chefe gostam disso. E aí ajudam a perpetuar essa pessoa ali naquele lugar. Era isso que eu ia dar de exemplo. Quando eu falo da manutenção, tem essa pirâmide do mal, sei lá como é que a gente pode chamar isso, que é perto de um chefe que faz politicagem, tem sempre um da equipe que entendeu o jogo e vai fazer igual. E aí, um puxa o outro, entendeu? Repetição. E é muito doido, porque aí é um ciclo que se perpetua mesmo. Como é que a gente fura a bolha, né? Como é que a gente faz essa máquina funcionar de uma forma diferente? Porque aí eu acho que você estava caminhando, Próprio, eu não sei se você tem uma sugestão objetiva, mas acho que a questão é, do ponto de vista de cultura organizacional, existe algo que a gente possa fazer para blindar, né? Se eu estou aqui num nível mais alto da organização, que é muito difícil entender o que está acontecendo nas operações, como é que eu blindo a minha empresa para que isso não seja, enfim, de novo, uma máquina que se perpetua e que não tem como fugir. Total. Eu vou deixar aqui um tema para um próximo episódio, que é reuniões de feedback realmente funcionam? Acho que a gente tem que trabalhar disso. Por quê? E eu estou falando isso porque eu preparei um material há algum tempo atrás, trabalhei ele antes desse Entre Linhas SA existir no mundo, que era um guia para one-on-ones ou para reuniões de feedback ali que funcionam entre líderes e liderados. Como que eu cheguei neste negócio? Eu me inspirei muito na Sarah Powell, que era uma VP do Google, que fez lá um modelo que ela usava, super elaborado, com uma ferramenta que disparava coisas automáticas com um monte de gente. Eu simplifiquei isso, e para mim, eu cheguei num ambiente onde o ponto crucial da relação que eu precisava ter, tanto com as minhas lideradas, quanto com o meu líder ou a minha líder, era uma relação de muito pé no chão, de expectativas muito alinhadas. Que, em última instância, é o que as avaliações de desempenho querem fazer. É garantir que a gente tenha coisas muito palpáveis e muito objetivas, e não subjetivas, para a gente poder avaliar o desempenho de uma pessoa e também possibilitar a comparação entre pessoas quando empresas precisam forçar a gente em réguas, né, em curvas. E isso existe e acontece bastante, que é basicamente você distribuir os seus funcionários entre excelentes, bons, medianos, ruins, não tão bons assim, e ruins, o que é estúpido, né, em última instância, fazer. Mas, voltando ao cerne da história, esse documento que eu preparei e cheguei, ele é baseado em dois grandes blocos. O primeiro bloco é quais são as minhas expectativas com aquela pessoa e aquela reunião. Quais são as expectativas daquela pessoa com a reunião e comigo? E depois, três grandes blocos. Claramente, entregas que essa pessoa precisa fazer ao longo de cada um dos ciclos. Então, de forma muito clara e objetiva, assim, precisa desenvolver X projetos, sair de X lugar e chegar em Y lugar. Aí entram aqui os OKRs, os KPIs, aquelas coisas todas aqui, que se usadas de maneira correta são maravilhosas, realmente. E depois checks ao longo do tempo, ou seja, encontros e reuniões de discussão para garantir que está todo mundo andando no mesmo ritmo e que o alinhamento de expectativa continua alinhado, né? Que a gente não começou a divergir daquele ponto de partida. Porque para mim é isso, ou seja, esse alinhamento de expectativa que vai garantir que a gente consiga concretamente entregar coisas que são necessárias, tentando ao máximo fugir dessa arapuca
que é cair numa avaliação baseada em politicagem. Aí a política passa a ser parte do dia a dia para conseguir atingir aquilo, o que faz sentido de novo. Acho que é um processo desse. Recursos são escassos, são limitados, precisam ser empregados em lugares diferentes. Aí entra a habilidade da pessoa de fazer aquilo funcionar, mas deixa de ser parte do processo de garantir promoção. Concorda, André? Tá balançando a cabeça aí? Não, eu concordo nessa frente de ter um modelo de incentivo no qual você premia ou penaliza esse tipo de comportamento e premia o outro. O ponto é, né, que esses colegiados nem sempre são colegiados, né, e a politicagem ocorre dentro dos colegiados. Cara, assim, ó, quando você vai mapear a cultura de uma empresa, é muito legal. Você sabe o que você faz? Você vai exatamente para os momentos críticos da companhia. Você vai quando houve uma compra ou venda de algum ativo, você vai quando algum alto executivo entrou, ou quando algum alto executivo saiu, e você vai entendendo por trás o que aconteceu no processo decisório. Geralmente, quem tomou a decisão foi uma ou duas pessoas, não foi um colegiado, não foi um tal. E aí você começa a ter essas culturas que se colocam como democráticas, mas são grandes autocracias. E tá tudo bem, assim, o ponto é falar que não é uma coisa, né? Não tá tudo bem, não. Não tá tudo bem. Não, assim, não, olha, não, cara, se a empresa se coloca como um lugar autocrático e se declara como, e as pessoas topam trabalhar lá, tá tudo certo, beleza, assim, é isso que eu quero dizer, o foda é você... Se pintam de maravilhosas, great place to work. Isso não está tudo bem, então para deixar muito claro, concordo contigo, Pedro. Mas daí tem uma frente, Gabi, você sabe que uma das minhas grandes críticas a um dos candidatos à prefeitura de São Paulo, só para falar um pouco do tema de política de novo, é um dos candidatos que, na minha opinião, não foi para o segundo turno, e, na minha opinião, ele não deveria mesmo, sabe por quê? Foi um dos candidatos que mais incitaram violência na história pública desse país, assim, então vocês sabem de que eu estou falando, né? E na década de 90, teve dois pesquisadores chamados Crandall e Eshelman, que eles desenvolveram um negócio que eles chamaram modelo da supressão do comportamento. O que esses caras disseram? Eles disseram o seguinte, olha, o preconceito já está incrustado nas pessoas, a gente não consegue mudar. Essa era a visão deles, do tipo, se você tem uma visão A de mundo, cara, você já se formou assim, não vai mudar. O que vai mudar? Mecanismos de supressão desse seu comportamento. E quando qualquer sociedade baixa os mecanismos de supressão desse comportamento, é quando ações, falas, discursos preconceituosos acabam vindo à tona de pessoas que, na verdade, só estavam suprimidas. O que eu quero dizer com isso? Quando você dá exemplos de líderes que incitam violência, tenha certeza que vai ter mais violência na sociedade. Quando você tem líderes que incitam frentes de politicagem, tenha certeza que na sua companhia vai ser perpetuado esse tipo de comportamento. Porque as pessoas modelam o que elas entendem que é sucesso, né? Esse é um ponto. E o outro ponto é, as pessoas que já tinham aquilo como natureza, elas são aquilo e ponto. O que reprime elas de expressar é justamente os mecanismos de supressão. E aí entra a cultura, que teoricamente deveria ser um mecanismo para isso, desenhar bem os valores da empresa, teoricamente deveria ser um mecanismo para isso, a avaliação de performance, teoricamente deveria ser um mecanismo para isso, mas a gente sabe que na prática não é. Então, Deixa eu fazer um breve comentário, desculpa, Gabi, só para não perder esse fio da meada aqui, um breve comentário, cara, porque eu já participei de uma reunião de calibração onde um alto executivo da empresa estava participando, né, porque aquilo lá entra todo mundo, daí vai diminuindo conforme vai descendo ali na análise, vai diminuindo. Não é importantíssimo, tem gente que não sabe o que é uma reunião de calibração, só então em linha aí o que é uma reunião de calibração. Uma linha fina existe aquele processo da avaliação 360, onde todo mundo se avalia. Você avalia os seus pares, avalia seus chefes, avalia as pessoas que estão embaixo de você, elas também te avaliam, você pede para outras pessoas que não tem nada a ver com você te avaliarem. Essas avaliações vão lá para o RH. E, gente, confia que é anônimo, viu? Super confia que é anônimo, fiquem tranquilos. Ninguém sabe que foi você. Ninguém sabe que foi você. Aí teu chefe pega tudo isso, faz uma análise final sobre você e te dá uma nota, né? De 0 a 10. E aí isso vai para um comitê para tentar justamente tirar este lance da politicagem ou de distorções ali de análise. Isso vai para um comitê que é composto por várias pessoas de diferentes áreas, ou é dentro de uma estrutura de uma vice-presidência, por exemplo, são os cabeças e as cabeças ali dessa área, que vão discutir caso a caso, usualmente os casos que se tem discordância. Então, que hora uma pessoa fala assim, eu não concordo com essa nota que foi dada aqui para essa pessoa, e aí começa o debate. Mas o que acontece normalmente é que quando pessoas de nível
similar ao chefe ou a chefe daquela pessoa discordam, acontece um debate e nem sempre muda-se de opinião. Agora, quando uma pessoa que está sentada numa cadeira lá em cima diz que não concorda, usualmente a voz dela é a que vence. E isso acontece também... Famosa canetada. E isso aconteceu num exemplo onde esta pessoa que estava sentada lá em cima declarou: não tenho embasamento e argumentos. A minha percepção é de que é uma merda. E instaurou-se aquele climão na sala, ninguém foi contra a opinião daquela pessoa, e quem estava sendo avaliado tomou-lhe um pito, baixou a nota e ficou sem o bônus e num programinha ali de recuperação de fim de ano, né? Foi isso que aconteceu. O que é, para mim, a pior coisa que pode acontecer. Cara, aí a gente já até comentou que esse assunto ele é profundo também, avaliações de desempenho, a forma como as coisas são conduzidas dentro das organizações. Por ter sido RH, eu entendo toda a complexidade, mas quando eu vejo na prática, a minha sensação é que ficou todo mundo trabalhando o ano inteiro, ou o semestre inteiro, para fazer o negócio, aí você termina e já começa tudo de novo, como se a liderança e as pessoas só trabalhassem para... Eu não sei, algum momento, uma inteligência artificial, uma consciência coletiva, alguém vai precisar resolver esse problema de um jeito melhor, porque tudo que a gente tem até hoje, na minha visão, é muito ruim. Outro capítulo, tá? Acho que é essa... Mas saibam que, por que a gente trouxe esse assunto aqui? Se você não está com um capital social bom, meu amigo, minha amiga, você vai ficar de escanteio na tua calibração. Por isso que falar de política, a gente quer evitar. Eu sou péssima, fui péssima fazendo isso, principalmente como é de carreira, né? Eu venho falando isso. Melhorei um pouco. Quando eu soube, por exemplo, eu nem sabia que isso tinha nome, mas eu sou curiosa, né? Fui pesquisar aqui. Tem dois carinhas, um chama Maurício Goldstein, outro Philip Reed, que escreveram um livro chamado Jogos Políticos nas Empresas, Como Compreender e Transformar Relações e Organizações. Eles deram nome para tipos de jogos políticos. Na visão deles, são 3. E aí eu vou conectar como é que foi que eu melhorei. Jogos de poder, que são relacionados ao controle de distribuição de recursos e decisões. Jogos de relacionamento, conectando ao modo como os indivíduos estabelecem conexões e alianças para obter benefícios. E jogos de informação, a forma como as informações são compartilhadas ou retidas para influenciar decisões. Se tem uma coisa que Gabiteco sempre foi boa, é essa coisa de estar sabendo o que está rolando, entendeu? Sabe conexão em todos os hubs da Rádio Corredor? Estava ali no meio do povo, de repente eu estava ali no meio da liderança, e saber trabalhar com informação é uma coisa... E aí, acrescentando o fato de eu ter sido RH, você saber trabalhar com informação, primeiro, sem criar inimizade, sem expor as pessoas. Às vezes, quando a gente é muito júnior, a gente tem uma boa vontade de fazer um baita de um levantamento de informação, sabe aquela coisa assim, descobri aqui um dado, e aí aquele dado deixa uma diretoria inteira com a bunda na janela, e aí é mó-caos. Então, saber trabalhar com informação é uma competência muito importante a ser desenvolvida para você ter um capital social, para você ser lembrado positivamente na sua calibragem. Então, eu queria trazer para o jogo aqui, trouxe um histórico pessoal. O que vocês entendem, se concordam que trabalhar bem com informações é um caminho, que outras coisas a gente deveria desenvolver enquanto habilidade para tirar a carga emocional negativa da politicagem e saber fazer uma política íntegra, ética, com respeito, em benefício próprio, entre aspas, no sentido de olhar para o teu time, mas em benefício coletivo. O que a gente faz, André Conel? Boa, Gabi. Achei fantástico o seu exemplo, e no final é isso, né? É um jogo coletivo. Eu não acredito naqueles discursos de independência, né? Assim, muitas pessoas, até que chegaram em algum status da vida, falam, eu sou um self-made man, uma self-made woman, né? Alguém que se fez sozinho, e ninguém se faz sozinho. Então, acho que o jogo de um alavancar o outro é super interessante, Gabi. E nessa frente de informação, acho que tudo começa com uma pergunta, que, de novo, tem gente que não vai ter estômago para isso, e tá tudo bem, eu entendo, de verdade. Mas, lembrando que já tem um monte de estudo que corrobora com esse dado, que é o seguinte: habilidades políticas e habilidades de networking são os grandes preditores de sucesso do mundo corporativo.
são os grandes preditores. Então, se você, e acho que foi você que falou, né, Gabi, aqui no início, se você não tem ambição de crescer na carreira, tá tudo bem não jogar o jogo, mas saiba o preço que você paga. Eu sou muito dessa filosofia, assim, tá tudo bem a escolha, ninguém tá julgando, não tem melhor nem pior. O que não pode é você entrar num tabuleiro sem saber as regras do jogo. E aí você é pego de calça curta, né? Mas enfim. Então, Gabi, eu acho que a primeira pergunta é essa. O que eu tenho que pode ser valioso para o outro? E de verdade, é pensar nessa cabeça mercantilista e transacional, como que você envelopa informação. Por exemplo, se você trabalha na área de finanças e você é uma pessoa super conectada no mercado, trabalha em relações com investidores, cara, provavelmente você tem acesso a relatórios de consultoria, provavelmente você tem acesso a informações do que os investidores estão valorizando, provavelmente você tem acesso à informação do concorrente, que você pode pegar isso e envelopar de uma maneira super palatável para você transitar na sua companhia. E com isso você vai aparecer, você vai ser reconhecido e tudo mais. A gente está num mundo que precisa acontecer duas coisas. Ser, em primeiro lugar, pelo amor de Deus, não vem com aquela de fake until you make it, assim, finge que depois acontece. Não, isso aí não acontece. É ser e depois parecer. Eu concordo um pouco, assim, que o fenômeno humano da realidade, ele é um construto social. Cada um constrói a sua realidade a partir do seu prisma de mundo. Não é objetiva como as ciências naturais, física, química, matemática, que é positivista, que a gente chama. Do tipo, aceleração da gravidade na Terra é 9,6 metros por segundo ao quadrado e ponto, caceta, né? Agora, a avaliação de performance não é na vírgula, e tem o componente perceptual, que entra viés cognitivos, o famoso viés da recenticidade, do tipo, caramba, o cara fez um trabalho do cacete no começo do ano, a avaliação de performance foi em dezembro. Puta, esqueceram do cara. Então, assim, eu sei que é chato falar isso, mas desculpa, tem a parte do marketing pessoal que quem não fizer, se você não fizer por você e não tem ninguém que faça e te represente, cara, concordo, Gabi, você tá super em apuros. Super em apuros. Cara, você adiciona precisa desenvolver enquanto habilidade para não ficar de fora. O Pedro tá muito chateado com o papo, gente. Valeu, cara, sério. Ó, Pedro, eu vou levantar uma bola que é a tua disciplina, porque eu li bastante sobre o assunto, e uma habilidade fundamental para uma boa política, ética e íntegra, essa que a gente está defendendo, é uma boa comunicação. A forma como uma pessoa se comunica é muito importante na organização. Total, mas daí eu vou levar isso para outro universo, Gabi, porque a primeira coisa que eu penso é, puto, o joguinho tá desequilibrado, ele só tá sendo bom para quem é bom de política. Vou deixar este elefante aqui na sala para depois. Concordo que comunicação é fundamental. E pegando o gancho do que o André falou ali, de putz, a avaliação de desempenho normalmente acontece no final do semestre ou no final do ano, e aí se você performou bem lá no começo e não performou lá perto da avaliação, ninguém vai lembrar, e isso é fato, porque somos seres de memória curta, né? Isso é um fato. Eu sempre caí nessa armadilha ao longo da minha vida e comecei a criar mecanismos para me defender dessas armadilhas. O que começa a virar uma merda. Eu odeio ter que colocar energia para viver isso. Eu gostaria muito mais que a gente fosse pragmático, prático, né? E por aí vai. Eu sou uma pessoa assim. Enfim, se eu disse que uma coisa não ficou boa, é porque ela não ficou boa. Não significa que eu não gosto de você, não significa que você é feio, não significa que você não é legal. Significa que o que você fez não ficou bom e que a gente precisa melhorar. Ponto. Não significa nada além disso, né? Mas o que são coisas ou artifícios que eu comecei a criar para poder me proteger um pouco desse universo? A primeira é essa: sempre que empresas onde eu trabalhei tinham esse lance das metas, dos OKRs, eu me dedicava bastante a definir bons objetivos e resultados-chave, bons pontos de entrega, tarefas muito claras, mensuráveis, objetivas, fáceis de identificar. Não significam tarefas fáceis, né? Mas significa que a gente consegue mensurá-las de forma muito clara para poder mostrar isso. O que diz lá no começo, acordamos isso e eu entreguei isso. Então, sobre o aspecto de entrega, resultado, check na caixinha. Segunda coisa é fazer essas reuniões de acompanhamento. Empresas lá do Vale do Silício que eu trabalhei têm essa cultura muito mais internalizada. Outras empresas que eu trabalhei menos, mas eu comecei a carregar isso dentro da minha carreira. Então, eu
provocava isso nas minhas lideranças e provocava isso com meus liderados para fazer esses encontros no meio do caminho, que é sempre revalidar isso. Novamente, olhando para resultados, mas fazendo um pouco de política ao falar, precisamos fazer um novo acordo aqui? Precisamos rebalizar as entregas que a gente está falando, né? Existe uma técnica safada que eu sempre tentei evitar, mas que Então, funciona ensina muito essa, bem. que eu tenho certeza que o É nosso aquela, né? ouvir essa dica safada aí. Gente, Anota são aí. essas que a gente precisa, na boa. Pega o caderninho aí para anotar. Primeiro mês, estamos definindo a meta. Segundo mês, vamos pensar sobre a meta. Terceiro mês, nossa, já estamos na metade. Quarto mês, vamos preparar a entrega da meta. Quinto mês, vamos acelerar a entrega da meta. E no sexto mês a gente entrega, porque daí está perto da avaliação de desempenho. E sabe como é que chama isso na vida política pública? Obra eleitoreira. É isso, excelente. Viaduto no ano da campanha, gente. É isso. Faça o seu viaduto no ano da campanha. Memorize isso aí. Aquele caos em São Paulo recentemente, o bando de via sendo asfaltado, um trânsito do cacete, mas o que aconteceu? Rua não tem mais buraco, olha que coisa boa. Cara, toda cidade pelo país acontece isso. Ano de eleição é ano de asfaltar a cidade. Pode reparar, quando tem eleição municipal. Ano de eleição municipal é ano de asfaltar a cidade. Pode reparar. Então, só para fechar, eu acho que tem essas coisas, mas isso não endereça a parte da política, e daí da parte da política que eu fui melhorando também, Gabi, é entrar nesse universo, de ter essas conversas, de ter esses diálogos, tentar fazer essas amarrações, de novo, não de costurar ou criar coisas sombrias, mas de ter conversas claras, objetivas, ter o papel também de trazer as pessoas para o eixo, né, voltar com elas para a terra, quando começam a divagar e voar e viajar muito nessa história. É um pouco mais difícil, mas é uma habilidade que eu tenho e que eu voltava e fazia esses checks e trazia em última instância e escrevia isso na minha avaliação também, de escrever a avaliação de forma tão estratégica a garantir que o leitor percebesse o que estava acontecendo. E isso incluía também ter um documento só meu, onde eu ia tomando nota ao longo do semestre. Nossa, fiz essa entrega bonita. Olha, que agora a coisa maravilhosa que eu fiz aqui no mês Y. E acompanhando e lembrando as entregas para depois poder selecionar aquelas mais relevantes ou impactantes e colocar na avaliação de desempenho. E fazer isso das outras pessoas também. Tomar nota ao longo do tempo. De novo, nossa memória vai nos trair a qualquer momento. A gente precisa criar mecanismo para não depender único exclusivamente da memória, e acho que esses mecanismos nos ajudam nesse processo. E aqui já estou quase que chegando no final do como, né, fazer esse rolê, mas enfim. Não, achei muito interessante, porque muitas vezes faltam questões mais práticas do dia a dia mesmo, né? Porque, assim, se a gente for pensar para uma pessoa que está chegando numa organização, ou se ela tem um nível de senioridade um pouco menor, está início de carreira, talvez a gente que já caminhou um pouco mais, né, gente? A gente captura mais facilmente esses sinais, porque são coisas não ditas. Quando a gente fala sobre a política, não está escrito em nenhum manual que você vai encontrar na organização. Não está escrito. E de empresa para empresa muda, de pessoa para pessoa muda. Dentro da mesma organização tem políticas diferentes. Perfeito. Então, assim, é muito difícil, a experiência vai te ajudar a compreender sem precisar estar escrito num manual, mas eu acho que esse tipo de ferramenta, Procno, até como exemplo, né, quando a gente vai fazer a avaliação de desempenho, muitas vezes falta um argumento para você defender a tua própria promoção. Então, não faça isso, vai registrando as suas obras eleitoreiras, faça aquela última maravilhosa. E a gente brinca, não é que a gente está sendo piegas ou que a gente seja a favor de que essas coisas se perpetuem, mas dado que esse é o jogo, e se for o jogo da sua organização, e se você pretende ascender e receber uma promoção, um salário melhor, etc. e tal, nessa organização, você tem duas alternativas, né? Ou você vai jogar esse jogo, ou você vai procurar um outro lugar para você trabalhar, que vai ter um outro jogo político melhor ou pior na sua concepção, mas vai existir. Então, assim, como é que a gente aprende a jogar dentro das regras, nas 4 linhas, não passando a perna em ninguém, mas usando, enfim, esse jogo que é presente para você saber jogar também. Eu acho que tem uma
uma frase, eu odeio essas frases piegas, mas sempre que eu falo as pessoas se identificam, então eu vou repetir ela aqui. Que tem muito a ver com networking, mas eu acho que se aplica ao jogo político das empresas. Seja sempre uma pessoa interessante, uma pessoa interessada, mas jamais interesseira. Porque as pessoas, quando elas são interesseiras, em algum momento alguém vai puxar o teu tapete também. Eu acredito nessa justiça, se não dos homens, sei lá, a gente precisa se apegar em alguma coisa que vão fazer o bem, que é o que está valendo. Quando a gente se demonstra interessado, se você ouve a comunicação, a gente precisa ter uma boa eloquência, mas a gente precisa ouvir o outro também, né? As demandas internas, elas aparecem o tempo todo, então se você presta atenção, entende o que é valor para o outro, consegue articular essas coisas dentro da organização, a tendência é que você consiga fazer uma política positiva e seja bem lembrado para o próximo ciclo de avaliação, certo, André Conejo? Certo, Gabi, perfeito. E acho que é um bom ensejo para contar a história do suricato, porque tem totalmente a ver com isso, Gabi. Sabe qual que é o lance? Eu, como biólogo, eu sempre sofri um pouco nesse lance do comportamento hereditável, né? Então, o que a gente herdou dos nossos ancestrais e o que, de fato, a gente tem poder de agência para mudar e tudo mais, né? E o livre-arbítrio e assim por diante, né? E eu sempre sofri com isso. E aí eu lembro que eu tive uma aula lá na graduação de ecologia, que o professor contou o exemplo dos suricatos para explicar o livro de um biólogo chamado Richard Dawkins, que ele escreveu aquele livro famosíssimo chamado O Gene Egoísta, né? E história longa curta, a narrativa dele, e que quando você olha para o mundo animal faz sentido, é que os animais, eles são somente vetores de perpetuação do seu material genético, ou seja, de replicação da vida, e a função, inclusive, de cada animal, da fuga ou luta, é para replicar mais o seu material genético, né? E aí que se constrói as relações hierárquicas e a busca de parceiros sexuais e tal, e assim por diante. Só que, então, e daí nos suricatos, como que eles provaram isso? Quando chegava um predador perto de um grupo de suricatos, alguns suricatos gritavam, ou seja, alertavam o outro que estava chegando, alguns não gritavam que tinha um predador chegando, ficavam quietos. E eles foram identificar, começaram a marcar os bichinhos, do tipo, por que esse grita, por que esse não grita e tal, e eles identificaram que os suricatos que alertavam, eles alertavam os próximos, os familiares, assim, tipo, a 1, 2 gerações só de distância. Aqueles que eram distantes, ou até de outra, entre aspas, tribo, porém da mesma espécie, eles não gritavam e não alertavam que estava vindo um predador. Ou seja, corroborando a hipótese de que o gene egoísta existia. E aí nós somos fruto de tudo isso, somos mamíferos placentários, só que a gente tem um córtex pré-frontal, que teoricamente somos seres iluminados, que tem a razão e tem o poder do livre-arbítrio, né? E aí esse ponto sempre foi uma dualidade, né? E aí, recentemente, eu li um livro de um outro biólogo falando que, na verdade, o ser humano, ele é um macaco domesticado, segundo a narrativa dele. E que, inclusive, corrobora com achados do Charles Darwin e tal, de que animais que foram domesticados, tipo cavalo, cachorro e tal, eles têm ossos menores, eles têm uma estrutura esquelética mais ou menos desenvolvida e assim por diante. E o ser humano é exatamente isso. Não é igual um gorila que tem aquele corpo pujante, robusto e tal, né? Tem um corpo menor, enfim. E aí o grande ponto é que nós fomos evoluídos para a reciprocidade. Nós, como seres humanos, somos frutos daqueles que eram os mais amistosos, e que os filhos da mãe, eles não sobreviveram na linha do tempo evolutiva. E que nesse cenário, para a gente se constituir em comunidades, em grupos, em polis, como disse o Aristóteles, né? Em polis eram as cidades-estado. E aí, para você conseguir coordenar uma polis, tinha política. Então, o ser humano desenvolveu essa frente da política, né? Então, eu acho muito legal, porque eu sempre tive essa dualidade do egoísmo do ser humano como inerente. E, na verdade, cada vez mais eu tenho talvez a conexão ou a visão de que por sermos animais... Gente, para acontecer esse podcast, tipo, além de nós três aqui, que estamos conectados, a gente tem uma iluminação que veio de um fornecedor, que veio por mar da China, num container que alguém construiu, tal. Então, uma internet que começou no investimento do governo americano e desenvolveu para a gente estar aqui num computador, numa câmera. Cara, mais interdependente do que isso, é impossível. Então, somos animais sociais, no final, e a política é um mecanismo da gente interagir um com os outros, né? E lembrando que é para mim e para o outro. Eu quero só dizer que eu adorei a explicação e a amarração, odiei que você destruiu
todo o meu conceito de me Ixi. comparar aos suricatos, entendeu? Porque para mim, que não sou bióloga, não tenho nada a ver com essa história, gente. A minha história é a seguinte: fui pesquisar e suricatos são vistos como os animais curiosos, né? Porque eles ficam bonitinhos ali nas duas patinhas traseiras, com aquela carinha. E para melhorar a imagem do suricato, em animações da Disney, eles são usados como personagens cômicos. Então, eu achei que tinha tudo a ver comigo. Agora eu vou ter que levar o assunto para análise, entendeu? Agora eu vou ter que pensar... Ela achou que era se livrar com essa daí, entendeu? Eu achava que eu fosse assim, uma pessoa com, né, um alívio cômico ali, curiosa. Não, agora eu sou o quê? Egoísta. Egoísta, se você só fala que tá e tem risco para sua família, você tá nem aí para nós. Isso na minha família é isso aí. Eu tenho uma questão e a gente já começa a ter que fechar o nosso assunto, tá? Dada toda essa explicação e o assunto é política versus resultados, a gente conclui, então, não é uma questão filosófica, que o poder corrompe, então, André Conejo? Porque se a gente tem essa natureza, né, interdependente, uma coisa que a gente busca o bem-estar, diferente dos suricatos, que são animais horríveis, o poder corrompe? É por isso, então, que a gente discute a politicagem desse lugar sujo, das pessoas que ascendem por meio de bajulação, por meio de caminhos não muito claros? Me diga você. Antes eu vou responder o mais importante, que é os suricatos são sim fofinho, Gabi. Poxa, é o Timão, do Timão e Pumba, do tipo Hakuna Matata, entendeu? Então, assim, numa boa, numa nice, não tem quem mudar essa visão de mundo. Puta, se o poder corrompe, caraca, Gabi, deve ter tido debates e mais debates na história do planeta Terra discutindo esse assunto, e quem sou eu para colocar uma pedra, um ponto final nisso, né? Mas aqui pensando alto, eu acho que o ser humano, ele é fadado... Sabe que eu tenho um mentor que ele uma vez explicou o seguinte, né? Por que tanta gente que ascende, essa pessoa cai? Vocês já repararam nisso? Quanto mais proporção, repercussão e tudo mais essa pessoa vai tendo, maior é a chance dela escorregar, né? E aí, esse meu mentor, ele estava me explicando, na visão dele, o que acontece, né? O primeiro, quando você fica maior, inconscientemente, algumas pessoas buscam te trazer para o nível delas, te puxando para baixo. E isso não é por maldade, é por inconsciência. Esse é o ponto 1. Ponto 2, quem gosta de livros tipo O Segredo e tudo mais, quanto mais você atrai tudo. Não só o que é positivo, mas também o que é negativo. E isso te pode trazer para baixo também. Mas o principal ponto na leitura dele é que nós, seres humanos, temos diversos buracos, diversas falhas, igual um balão. Quando o balão está vazio, se ele tiver um buraquinho, não acontece nada. Mas conforme você vai enchendo, aquele buraco vai ficando maior também. E aí entra o que o Pedro adora e que a Gabi sempre rebate com aquela figurinha lá de trás, entra o ego, entra o achar que você é aquilo, que é maior do que você, enfim, veio para essa terra para sua missão. Então eu não acho que ele corrompe, eu acho que o poder, a alçada, ela revela, e para você, no final... Gente, na boa, cá entre nós, até João de Deus. Então, assim, aquela turma que vem falar do tipo, mas olha só, aquele político era só uma personagem, quando ele chegar lá, ele vai mudar. Acreditaram nisso no Hitler, também na década de 30, lá na Alemanha. Gente, se até João de Deus, que tinha um trabalho muito bonito, espiritualmente falando, mas ele caiu, digamos, na tentação carnal e de cometer crime, cara, na boa, todo mundo aqui acho que está sujeito a depender desse nível de influência e poder. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é um negócio que eu chamo de código de honra, Gabi. Puta, a gente ter um código nosso que ele vai nos ajudar a proteger a gente da gente mesmo, que são os nossos valores pessoais e intransferíveis, e a gente tem que ter o que eu chamo de parceiros de responsabilização. Minha esposa é minha parceira de responsabilização. André, caceta, você tá indo por esse caminho, não tá legal. Minha família, meu parceiro de responsabilização. Vocês, meus amigos verdadeiros, que temos sticker juntos, meus parceiros de responsabilização. Aqui no podcast, a gente já teve algumas situações na qual um puxou a orelha do outro, depois no offline, tipo, cara, assim, tal, né, não sei o quê. A gente é uma grande família, galera, mas a gente também puxa a nossa orelha, porque família também quer o bem do outro, né? Então eu acho que é isso, Gabi. Eu acho que o poder ele é muito perigoso, porque vão ter pessoas que querem o que você tem, mesmo que você tenha boa índole, e aquela bexiga inflada vai mostrar falhas do seu ser que todos temos, mas às vezes ela vai ser irrecuperável, né? Então... Sabe que você falou de parceiro de responsabilização,
uma dica bem legal para quem principalmente está em início de carreira e quer entender o jogo político da organização, é ter um mentor, né, dentro da própria organização, porque ter essa pessoa que pode abrir seus olhos, apontar caminhos, não necessariamente é a sua liderança direta, às vezes não é uma pessoa tão adequada ou esclarecida para isso, mas ter essas pessoas que podem ser esses parceiros para te ajudar mesmo, abrir os olhos e te guiar, é bem importante, mas eu não quero deixar passar sem, né, Proc não responder essa pergunta, mas me lembrou muito o mito de Ícaro, tá? Quando você falava de subir e tal, e o quanto a gente fica inflado e a gente acha que está abafando, é onde a asa derrete e aí a gente cai. Vai lá, Proc. Eu nem sei se eu lembro direito a pergunta, depois de Não, tanta aula. estamos falando se o poder corrompe. Corrompe, isso. Eu sigo o relator aqui, André Conerro, entendeu? Porque acho que foi uma explicação maravilhosa sobre o assunto. Mas o que você acha que a gente pode ter, que eu acho que aí, para a gente caminhando aí para esse finalzinho, de estratégias mesmo, né? Sabendo que é um risco que a gente está sujeito, e a gente está falando aqui, o nosso episódio tem uma pergunta que se eu quero ser promovido, o que é mais importante, a política ou o resultado? A gente já combinou aqui que o resultado ele é importante, mas a depender da organização, a política vai pesar muito. Como é que eu faço? Né, para me manter ético, e quais são as estratégias para a gente não, também, quando chegar lá, não virar o escrotão que vai replicar um modelo ruim para todo mundo. Só para pentelhar o André um pouco, eu vou invocar aqui o amigo Simonzinho, Sinek, que veio aqui no episódio atrás, mas só para lembrar daquela história, onde ele fala lá no lance, né, com o time de elite do exército norte-americano, etc e tal, que ele estava falando, cara, e fazendo comparativo com o mundo corporativo, nós temos absolutamente todas as métricas para medir performance e quase nenhuma métrica para medir confiança, né, e confiança no fim do dia é esse tipo de relação. Por isso que daí a política entra nesse jogo, porque ela é um pouco desta relação de confiança que você cria com as pessoas, não necessariamente só uma confiança técnica, mas às vezes uma confiança de outro nível que vira politicagem. Acho que falamos agora há pouco um pouco desse ferramental para ajudar a navegar esse ambiente, e para mim isso é o que mais importa aqui nesse papo, porque resultado é mais fácil, é mais simples, é mais objetivo, desde que você tenha eles definidos de forma simples, objetiva e concreta. Então, se não tem, aqui vai a primeira dica, faça isso com maneiras muito diretas de serem compreendidas. Fica a dica aqui do livro do OKR, pode te ajudar muito, ou 3 vídeos na internet ajudam também a resolver essa história dos OKRs. Ponto. Tiramos da frente a questão do resultado, que vai ser uma somatória importante ali na parte da promoção. Para a parte política, precisa das duas coisas, eu acho. A primeira é conseguir tentar deixar menos gasosa o debate sobre performance, então é tentar tangibilizar isso de uma maneira mais palpável, o que é bastante complexo nesse universo, e 2, não ser tão rígido também, não é ou não é um jogo de binariedade, a gente precisa ser maleável aqui nessa história, então precisa fazer algum nível de política, assim como precisa tentar trazer para a realidade. Eu acho que trabalhar com essas duas lógicas vai ajudar a aliviar o tanto de energia que precisa colocar em cima de fazer política efetivamente, que é quando você traz isso para a realidade, mas algum nível de política vai ser necessário fazer, e dependendo do departamento da empresa que você está, ou dos líderes que você tem, você vai precisar se dedicar mais ou menos a isso. Então acho que essa tríade aqui dessas coisas, então um elemento aqui na parte de resultado e 2 na parte de política, pode ser que ajudem a gente a equilibrar esse universo e seguir aí para um caminho um pouco mais concreto e simples para buscar a promoção e fazer pix para os amigos no fim do ano. Quer acrescentar, Dé, que você estava levantando o dedo? Não, o ponto é que, assim, eu acho que essa habilidade para alguns são natural, para alguns é natural e para outros não é. Para mim nunca foi. Nunca foi. Inclusive, quando eu assumi cargos executivos em empresa, aí na última década, esse ponto via recorrentemente
acima dos meus gestores para falar assim, André, essa aqui é importante, tal. E sabe quando eu destravei nessa habilidade? Quando eu fiz duas coisas. Primeiro, eu criei um processo que funciona para mim, que eu sou meio o louco das planilhas e tudo mais, e eu criei literalmente um mapa de pessoas que iam tomar uma decisão e eu precisava, de uma certa maneira, influenciar aquelas pessoas, seja na minha avaliação, seja para um projeto e assim por diante. Então, esse mapa de identificar quem que vai ser importante para o seu projeto, por exemplo, e saber se ela está próxima ou longe de você, é super legal. E aí você desenvolve estratégias de como trazê-las mais perto. Eu aparecer na reunião e levar em alguma reunião que vai ter bastante gente e levar o resultado do meu projeto, chamar ela para um cafezinho e que faz parte também, tá tudo certo. Então, eu acho que essa estratégia me ajudou demais. Mas o ponto que eu ia trazer mesmo assim, se vocês ainda acham que política, é um jogo duro e tal, e que não é para você, e se você já ocupa cadeiras de liderança, lembrem quem você lidera. Porque, assim, ninguém merece estar numa área onde as pessoas não são representadas num comitê de calibração, como o Pedro colocou. Então, seja a pessoa que faz as alianças políticas para, óbvio, dentro dos valores, e, obviamente, sendo condizente e justo com a performance da pessoa, leva a história dela para lá, conta a história dos seus liderados para os outros, ajuda essas pessoas a serem promovidas através dos seus relacionamentos. Outra coisa, ninguém merece estar numa área que não tem orçamento e não tem verba para contratar, para fazer, para ter sistema, para contratar consultoria. Puta saco. Então, assuma sua habilidade como um político para angariar recursos para ajudar o seu time a executar a estratégia da sua área. Então, assim, se não é por você, que seja para o seu time, e esse é um papel fundamental de liderança, que é assumir a responsabilidade e levar esse fardo que ele envolve, esse custo, e que eu sei que para muitos não é fácil. Para mim nunca foi. Cara, eu gosto muito quando vocês trazem essas dicas práticas, porque a gente se propõe a trabalhar temas aqui espinhosos, mas no final do dia a gente quer saber o que a gente quer ter que fazer no dia seguinte. E achei muito legal esse seu exemplo final, Dé, porque um pouco daquilo que a gente, aí, de novo, trazendo o cenário político, daquilo que a gente conhece nos nossos prefeitos, governadores e tal, que é o que a gente espera, né? Que é que eles representem os nossos interesses. Então, você liderando, você representa os interesses não só os seus, de ascender, de ter os seus louros, mas os interesses do seu time. E eu acho realmente um ponto fundamental, que você ter uma liderança que é frágil nesse sentido, é fragilizar o time inteiro, né? Não só ele não terá oportunidade de promoção, como dificilmente ele vai conseguir fazer pessoas brilhantes do time dele serem promovidas. Então, é uma reflexão que eu gosto muito. Na minha trajetória, como eu venho de ambientes de startups que são menores, é mais fácil você reconhecer esse mapa que você falou, né? Eu nunca precisei fazer um grande mapa. Quase sempre o grande decisor era o dono da empresa. Então, tinha uma certa facilidade nesse aspecto, mas eu acho que eu tinha no começo da carreira, e aí se alguém se identifica, fica como dica, talvez uma pressa de querer entrar em embate antes de você dar uma respirada e pensar, falando, deixa eu entender antes de querer colocar aqui minha opinião, de achar que a minha ideia é mais legal, que eu preciso de mais dinheiro, mais ouvir do que falar, como me sinaliza Pedro Próquimo. Então, acho que tirar essa carga emocional para aquela respiradinha e depois você pensa melhor no assunto. E talvez eu nunca tenha olhado para a política com o nome política. Se ela traz um peso ruim para você, do que a gente não está falando, né? A politicagem é você querer adquirir vantagens pessoais com uso desonesto da informação, com uso desonesto de contatos, você ameaçar, manipular. Manipulação. Manipulação, você enganar. Corrupção é uma forma errada de se fazer politicagem dentro dos ambientes. Então, assim, não é... Achei que estava liberado. Não está liberado. Não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é como é que você melhora as suas relações, como é que você administra melhor os recursos, como é que você expõe melhor o resultado do seu trabalho, como é que você concatena os interesses múltiplos. E eu sempre enxerguei esse assunto como o que é valor para o outro? Porque se eu conseguir encontrar um ponto de intersecção entre o que é valor para mim, para o meu time, e é valor para o outro, cara, tem um caminho poderoso aqui.
Então, meu jeitinho especial de fazer isso é sempre fazer muita pergunta, né? Não quando eu falo ouvir mais, é realmente ouvir mais. Você pergunta, fala, então entendi que se ele receber aquela informação, ele vai ter aquele resultado, isso vai melhorar o resultado dele, vai melhorar o meu, Então, não é uma coisa tão simples, mas se a gente baixar a orelha, né, e ouvir com humildade para entender o que é valor para o outro, talvez você esteja fazendo política e você nem sabe que isso é política, né? Você trabalhar de uma forma proativa mesmo em relação aos interesses coletivos. Então, meus amigos, vocês têm mais algum legado para deixar? Olha, balancei tudo agora. Para deixar para os nossos ouvintes ou decretamos como entregue o nosso episódio? Eu fiquei pensando, eu queria só comentar uma coisa que para mim é concretude. Eu acho que essa é uma palavra bastante importante em várias das situações que a gente falou aqui. Então, é no momento de uma calibração ter exemplo concreto para defender um ponto, sabe? Nada sobrevive, na minha concepção, à ciência, à concretude, sabe, aquilo que é estruturado, e sólido. Então, de novo, tomar nota de exemplos bons e ruins das pessoas, entregas plausíveis, isso no momento de debate deixa de lado o achismo ou a percepção e leva para o lado da concretude. E eu já consegui reverter conversas pesadas com isso, da pessoa trazer elementos, e eu perguntar, trazer elementos não, né, argumentar ou questionar coisas, eu perguntar, me dá um exemplo concreto. Você lembra de uma situação específica? E isso é uma técnica utilizada nas empresas para esses processos, né? E não vinha. E eu falava, porque o meu exemplo é esse, em X situação isso aconteceu, em Y situação aquilo se repetiu. Também repetição mostra padrão e justifica, quer seja para um lado ou para o outro. Então essa concretude ela é muito importante. No começo é sacal, mas conforme a gente vai lembrando disso e fazendo disso um hábito ao longo do tempo, fica tudo muito melhor e diminui o nível de energia que a gente tem que colocar para lembrar de situações que aconteceram há 4 meses atrás. Acho que concretude é o principal ponto para mim. Perfeito. André, palavras finais? Palavras finais, eu gostei muito que no final você fechou e definiu, na minha interpretação aqui, Gabi, o que é política, que é achar common ground, achar solo comum, o meio do caminho, a convergência, que, aliás, é exatamente o que a gente está precisando agora como sociedade. Assim, para mim, acho que talvez a grande habilidade de liderança hoje é a habilidade política, no sentido não de inflamar os polos, mas de achar common ground, achar pontos comuns para a gente convergir, e daí poder seguir como todos, e como o Pedro falou, né, puxa para cá, puxa para lá, e assim a sociedade vai evoluindo, sempre, óbvio, no curto prazo ela é um pouco volátil, mas para uma direção legal para todos os lados, né, porque, de novo, tem, sei lá, 7 bilhões de pessoas morando aqui nessa pedra redonda chamada planeta Terra, girando a sei lá quantos milhares de quilômetros por hora, indo para lugar nenhum. Porra, vamos fazer ser divertido também esse negócio, né? Então, eu acho que a gente está precisando mais de líderes ponderados que, conseguem fazer política desse jeito, não politicagem. E no final, se você também está numa cadeira de liderança, o meu ponto seria, Gabi, e você faz muita politicagem e, inclusive, derruba pessoas ou promove pessoas baseado nisso, cara, uma mensagem para você. Não há nada que desmotiva mais um excelente talento e uma pessoa de boa índole do que ver esse tipo de injustiça. Então, amanhã, o seu time, você já perdeu se você tem essa prática. É questão de tempo dessa pessoa achar um trabalho ou mudar de área dentro da organização. Então, se você não quer fazer isso porque você tem uma boa índole, faz por estratégia. É porque as pessoas que são boas, elas vão sair do seu grupo, cara. Então, é um pouco dessa mensagem que eu queria deixar. Perfeito. Eu vou ficar com essa, então, gente. Eu adorei. Não vem, não. Vamos fazer o teu fechamento. Não. É isso, Pedro. É isso. Não. Bom, gente, adorei. Por que não, Gabi? Não tem. Sabe por que, Gabi? A gente gosta dos seus depoimentos porque você lembra o que você faz? Você mostra o esqueletão. Eu e o Pedro, a gente só passa pano. Eu ia dar um exemplo super chulo que não vai servir para absolutamente ninguém, mas eu vou dizer... Certeza que vai ser o melhor exemplo daqui. Vamos tomar nota, porque com certeza vai ser o melhor. Talvez vocês identifiquem. Eu acho que o que me formou como uma pessoa que faz política
enfim, pensando nos interesses e tal, é porque eu sou filha do meio, gente. Filhos do meio, a gente é diplomático por natureza. A gente não tem atenção porque a gente não é o mais velho, a gente não tem atenção porque a gente é o mais novo. E qualquer coisa que a gente precisa fazer na vida, a gente precisa de aliança, a gente precisa articular, a gente precisa falar com um primeiro, depois com outro. Então, assim, veio de berço, gente. Eu não sei como é que... Apanha de um lado e toma a culpa do outro. É isso? Entendeu? Então, assim, como é que eu faço isso? Eu não sei. Eu acho que eu aprendi brigando com os meus 2 irmãos e sobrevivendo no ambiente familiar, que também é uma outra coisa. Mas eu só ia brincar, porque quando o Dé falou assim, dessa terra, dessa pedra redonda, eu ia falar, redonda, será? Vem aí um episódio terra plana. Zoeira, gente. Aqui a gente tenta ficar firme na ciência, tá? Então, com essa, eu vou deixar ir, meus amigos. Eu achei que a gente entregou ali a resposta e eu estou muito feliz. E, estando muito feliz, o que eu vou deixar de mensagem final? Pô, gostou? Curte aí, né? Avalia aí, bota as estrelinhas, tudo, sininho, fala aí todos os textos aí. Depois eu vou pedir um texto padrão para gente. Mas compartilha com os amiguinhos, porque se você acha que está faltando esse tipo de discussão dentro das organizações, precisamos espalhar, precisamos fazer chegar. Ajuda a gente a furar a bolha. A gente conta aí com a sua ajuda. Então, esse foi o Entre Linhas S.A. Até a próxima. Vejo vocês. Maravilha! Uhul! Muito bom. E Tchau, um abraço gente. aos terraplanistas, né, gente, que nos ouvem. Maravilhoso. Organize a agendinha, façam suas políticas com responsabilidade.